Muito boa noite, meu amigo, minha amiga, amigos e amigas da Brava. Falamos ao vivo em mais uma edição da Academia do Ar 360, diretamente de Hockenheim, na Alemanha. Muito importantes para quem trabalha ligado diretamente aos aspectos de instalação e manutenção de ar-condicionado e que muitas vezes tem uma dificuldade ou outra na hora de se fazer uma proposta técnica e comercial. Vale lembrar para você, meu amigo, minha amiga do setor, que o propósito nosso dessa reunião, desta noite, é discutir como formatar uma proposta. Vou dar uma sugestão que eu mesmo uso no meu dia a dia, nos meus afazeres, e que não tenho nenhuma pretensão. Aliás, eu não vou discutir valores, não vou discutir preço, mesmo porque isso é contra as leis do Brasil, né? Você não pode ficar discutindo preço, influenciar concorrentes para uma formação de preço. Então, o nosso propósito é trazer os quesitos técnicos para uma proposta comercial para que você melhore o sucesso junto aos seus clientes, né? E você possa utilizar total ou parcial o modelinho que eu vou apresentar para vocês daqui a alguns minutinhos, no seu dia a dia, para aprimorar o seu conhecimento, trazer um pouco mais de padronização para as suas ações do seu dia a dia, ter como você, dentro da própria proposta técnica e comercial, ter a validade de um contrato, né? A aprovação de uma proposta, muitas vezes ela é tida como o próprio contrato, e assim você tornar a sua empresa assim uma empresa mais lucrativa, uma empresa mais dentro das normas e leis do nosso país, e trazer um pouquinho também de harmonização do que você oferece e do que depois o que você vai fornecer. Então, nós vamos aí para o nosso slide de hoje, onde eu vou mostrar a proposta de que eu estou falando. Então, é tudo uma suposição, tem alguns nomes alusivos que eu coloquei, são nomes fantasia. O valor que eu coloquei é um valor totalmente desproporcional da realidade, apenas para efeito ilustrativo mesmo. Então, temos aí a nossa proposta. Então, como é que eu sugiro que você faça? Primeiro, você formulário, você, meu amigo, minha amiga, o iniciante, né? Não estou falando isso daí para as grandes empresas do nosso ramo. O objetivo nosso aqui é difundir o conhecimento. Então, você, meu amigo, que está iniciando ou você tem poucos recursos, você crie um formulário próprio da sua empresa, crie um logotipo qualquer, e o nome da sua empresa deve constar sempre o que ela reflete perante o seu mercado, né? Então, aqui eu chamei uma empresa, olha que coincidência, Decacampeão Engenharia, ar-condicionado. Nossa, por que será Decacampeão? Não vamos nem falar disso daí, né? Vamos deixar isso aí para lá. Mas eu coloquei um logotipo, tem o nome da empresa, e o importante, né? Olha aqui, vou mostrar para vocês. Aqui nós temos um número, que pode ser uma sequência de letras e números, né? E /20. Isso aqui é uma forma de você organizar a sua empresa de maneira a você encontrar facilmente esse formulário. Então, você deu um número PR de proposta, por exemplo, ou o número que você quiser colocar, RT, XY, né? Quiser colocar COVID /1234 /20, eu recomendo o /20 para você organizar por ano, né? A gente espera que você tenha bastante prosperidade na sua vida profissional e que essas propostas elas caminhem por muitos e muitos anos. Então, o /20 é sempre uma maneira de você organizar pelo tempo que você faz. Sempre colocar a data, porque proposta técnica e comercial sem data, ela pode te trazer algum tipo de problema legal, principalmente pela validade. As propostas elas têm que ter claramente
demonstrada qual é o tempo de validade, senão você pode se perder ao longo do tempo com relação a valores, né? Você fez uma proposta de 2 anos atrás, o custo, por exemplo, do quilo de cobre era R$30. Hoje nós estamos vendo a loucura que está aí, R$50, R$60 o quilo do cobre. Então, uma proposta ela precisa ter uma data de validade para que você se proteja, e o cliente também de variações de valores e demais condições. Então, você começa a proposta sempre endereçada a alguém, pode ser a razão social, de preferência, daquela empresa a quem você está se dirigindo. Eu recomendo, nessa daqui não está, mas eu recomendo e eu uso no meu dia a dia, eu coloco a razão social e o CNPJ, com o endereço completo, com CEP e tudo mais. Por quê? Porque fica um pré-cadastro daquela empresa. Fica mais fácil para você organizar o seu dia a dia se você tem essas informações já todas concentradas na própria proposta, já começa com o pé direito. E sempre endereçar a um interlocutor seu. Não coloque uma proposta genérica ao departamento comercial, a menos que seja esta maneira indicada por aquela empresa. Mas, geralmente, você deve indicar a pessoa que te pediu aquela proposta. Então, aqui, ao senhor Eric von Zipper, grande personagem do cinema. Referente, olha só, ao que nós estamos tratando nessa proposta? Ar-condicionado. Nesse caso aqui, como é o objeto da nossa live, é sobre uma proposta de serviços. Eu estou fazendo aqui uma alusão à manutenção preventiva. Então, é dessa maneira que começa, e eu sempre gosto de dizer para os nossos amigos e amigas que a proposta técnica e comercial, ela também muitas vezes serve como uma janela para demonstrar como é que é a sua empresa. Uma proposta muito pobre, sem detalhes, sem especificar o que é, ela acaba se tornando só um pedaço de papel e mostrando que você só trabalha por preço. Eu gosto de mostrar o que eu ofereço dentro da minha capacidade técnica ao meu cliente. Então, eu começo assim, olha, apresentamos a nossa proposta, objetivando, né? Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para equipamentos de ar-condicionado instalados no endereço acima. Por isso, a importância de você manter um padrão já de colocar o endereço completo, com o CEP de preferência, o CNPJ. E aí vem a parte onde você demonstra a sua capacidade de se postar perante a sua comunidade técnica, né? Então, eu digo aqui algumas premissas. De repente, eu fui lá fazer, inclusive, alguma avaliação naquele cliente, fiz uma visita, né? E muitas vezes pode ser um cliente que não acredita muito na manutenção, ele está só querendo pegar um preço com você. E, para vender preço, é uma maneira. Agora, hoje em dia, você ter uma proposta objetivando somente uma venda por preço, você vai nivelar sua empresa por baixo. Então, é importante que você demonstre exatamente o que você oferece. E o que você oferece? Geralmente, nós oferecemos confiança para o nosso cliente, né? Ele tem que estar confiante de que nós vamos prestar o melhor serviço dentro daquele escopo que estamos demonstrando, no melhor preço que o dinheiro dele pode comprar. Isso não significa que você tem que ser o mais barato de todos, mas tem que ser a empresa mais idônea, mais preparada, que tenha um bom preço de mercado. Muitas vezes não é o menor preço que vence. Vence muitas vezes pela empatia que você cria junto ao seu cliente, vence a proposta que passa mais credibilidade. Muitas vezes nós temos que mostrar quem somos nós para mostrar a nossa credibilidade. Esse aqui é um exemplo que eu fiz de premissa básica, dizendo o que é a boa manutenção. A boa manutenção em sistemas de climatização traz inúmeros benefícios. Não se esqueça que você está vendendo uma coisa que o cliente vai ter que acreditar em você e colocar uma grana em cima, né? Então, qual que é o benefício que ele tem? Eu começo dizendo justamente o benefício. Preço é a última coisa que eu vou falar, mas vamos
Vamos começar com a parte boa, com o benefício. Traz inúmeros benefícios para os usuários dos ambientes com ar-condicionado, assim como também para o proprietário ou investidor da empresa. É quem paga a conta, é ou não é, pessoal? Muito bem. A boa qualidade do ar resultante assegura um ambiente dentro das especificações impostas, isso é importante, impostas pela legislação atual. Desta forma, será muito importante manter um PMOC, o Plano de Manutenção, Operação e Controle, para estes equipamentos, a fim de prover o bom funcionamento, novamente, falando de coisas positivas, a preservação das garantias ofertadas, além de atender à Lei Federal 13589, Portaria 3523, Resolução 09 da Anvisa, inclusive evitando eventuais demandas trabalhistas por descumprimento das especificações sanitárias acima. Vocês percebam, numa premissa básica, eu juntei o benefício da boa manutenção, ao mesmo tempo dizendo, cuidado, se você não tem muito amor aos seus funcionários, isso pode se reverter contra você, você não cumprir uma legislação sanitária. Isso, em algum grau, pode impactar em alguma demanda de alguma maneira na sua empresa. Continuando, os benefícios mensuráveis da boa manutenção são... Por que eu coloquei mensuráveis, né, pessoal? Porque muitas vezes vira blá, blá, blá. Os caras leem isso aqui, o que o pai está falando aqui? Ah, nossa, que é bonito, que é boa qualidade, que as pessoas gostam, porque os usuários... Sim, mas o que a gente consegue medir? Não se esqueça nunca que ele vai investir um dinheiro na sua empresa para que ele obtenha algum tipo de benefício. E como é que muitas vezes você mede? Não é só o blá, blá, blá. Olha só, benefícios mensuráveis da boa manutenção são economia de energia em até 40% em relação ao equipamento sem manutenção. Quem assistiu a minha live passada, aliás, está disponível aí no nosso canal do YouTube, deve ter visto que essa economia ela é mensurável através até de catálogos. São coisas que nós conseguimos medir e mostrar na conta para o nosso cliente. Se economiza com despesas de peças e componentes. Por quê? Porque vai ter um desgaste menor, a máquina trabalhando ajustada, vai gastar menos correia, menos rolamento, a máquina está balanceada, né? Menor desgaste e incremento da vida útil dos equipamentos. Você imagina a máquina toda chacoalhando, toda se arrebentando, ela vai durar menos. Com a boa manutenção, não, é que nem o automóvel. A gente troca o óleo no prazo recomendado pelo fabricante, manda lavar de vez em quando, não é? Completa os fluidos, faz a revisão dentro dos limites impostos pelo fabricante. Isso daí, teu carro está sempre novo, está sempre bem tratado, né? O pneu sempre bem calibrado. São itens básicos de manutenção. Isso também indica, através de vários estudos, indica-se que existe um aumento substancial da produtividade das pessoas. Eu vou fazer também mais uma live indicando exatamente isso. Quais os benefícios diretos e mensuráveis na qualidade de vida, na saúde e na produtividade dos usuários de ambientes climatizados. Então, vocês me aguardem, é um tema que vai ficar um pouco mais para frente. Com a boa manutenção também se preserva e valida-se as garantias ofertadas, basta ler o que consta no certificado de garantia dos fabricantes. A pessoa compra um equipamento novo, tem um prazo de garantia. Desde que tenha manutenção, essa garantia é estendida para 1 ano, depende do fabricante, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Não é? Então, o plano de manutenção bem executado por profissionais devidamente credenciados pelos fabricantes assegura as garantias. Também, o outro benefício é evitar exposição a multas por infração sanitária. Como vocês sabem, a falta do PMOC, total ou parcial, enseja uma infração sanitária nos moldes da Lei 6437, além do que aqui eu citei o Código Municipal de São Paulo, a Lei 13725. Como eu falei, essa é uma proposta bastante genérica. Os amigos e amigas que estão aí nos ouvindo pode pegar esse tipo de informação e adaptar para a sua própria cidade. Também evita-se demandas trabalhistas por condições ambientais. Ou seja, nós todos sabemos que a Covid pode ser classificada como doença ocupacional. Então, você está oferecendo ao seu cliente bons serviços de manutenção, a emissão do PMOC, de acordo com a legislação citada,
e isso acaba valendo como um certificado de garantia de que aquele ar daquele ambiente está dentro das conformidades impostas pela legislação. Para esse caso em particular, os sistemas de ar-condicionado tipo VRF foram instalados em salas de máquinas exíguas. O que eu chamo a atenção? Se você notou durante a sua perícia, sua avaliação, algum fato que possa influenciar no decorrer dos serviços, que nem nesse caso aqui, tinha uma sala de máquinas lá que era muito pequena e instalado de maneira equivocada. Eu coloquei, porque isso é um problema do cliente que resolveu comprar só por preço e fizeram uma instalação ruim. Então, na minha própria proposta, eu já estou dizendo as condições que eu encontrei e que isso pode trazer algum problema futuro. Olha só, onde suspeitamos que em condições de verão pode existir dificuldades na dissipação térmica, desta forma operando em condições que não são ideais. O monitoramento será essencial para evitar operações de risco. Eu já estou dizendo para o cliente para ele tomar cuidado com as instalações que ele tem, mas eu sou o solucionador, vocês percebem? Durante os serviços, observaremos necessidades adicionais para manter a correta troca térmica das condensadoras. Caso necessário, iremos propor as devidas melhorias e soluções técnicas. Ou seja, eu já estou dizendo que ele tem um problema e que eu tenho condições, eu tenho capacidade de resolver. Uma coisa muito importante, né? Você listar quais são os equipamentos que fazem parte dessa proposta que você está fazendo. Porque, como eu disse, uma proposta que tem todas essas informações, a simples aprovação, a anuência do cliente dando como ok, ela serve como um contrato. Eu vou mostrar para vocês. Então, listemos os equipamentos. Olha só, os equipamentos considerados nessa emissão de proposta tem 14 condicionadores VRF, 3 condensadoras, um mini split, 4 exaustores, ventiladores, quadros elétricos. Como eu te falei, essa é uma proposta fictícia, eu fui acrescentando a variedade de equipamentos que você pode encontrar naquele cliente e que fazem parte do sistema de climatização. Então, tem chiller, bomba d'água, torre, rede de dutos, salas de máquinas. Tudo isso tem que compor para o cliente entender, quando ele pegar a sua proposta e falar, nossa, olha, o Arnaldo Parra ele vai trabalhar muito aqui, olha, o meu dinheiro que eu vou depositar, vou investir na empresa, qual é o nome que eu dei aqui? Deca Campeão Engenharia, essa eu sei que vocês gostaram. Então, o dinheiro que eu vou investir lá na empresa Deca Campeão significa que vai ser bem aplicado, porque eu tenho muitos equipamentos, muitas vezes o cliente nem sabe. E ele nem sabia que precisava fazer manutenção, por exemplo, em quadro elétrico. Pô, lógico que precisa, né? Imagina lá um cabo desapertado, começa a gerar uma fuga de energia, começa a superaquecer disjuntor, faz parte da manutenção. Tem a NR10 para isso, né? Os difusores, grelhas, geralmente as pessoas vão lá e até esquecem, não quer nem saber que tem difusor e grelha. Coloque isso na sua proposta e agregue valor. Você está demonstrando que, primeiro, você conhece do assunto, segundo, que você vai ter um plano de manutenção para cada um desses componentes que estão citados. E é importante citar isso, olha, caso existam acréscimos de equipamentos no decorrer dos trabalhos, emitiremos proposta complementar para os serviços. Você está dando aí, digamos, 50 equipamentos, dali a pouco, dali um ano, graças a Deus que você preserve, né, seu contrato, dure 200 anos, mas dali um ano a pessoa resolveu trocar ou fez uma ampliação. Tem mais 5 máquinas aqui, pô, 5 em 50 é 10% a mais do contrato, você vai ter que gastar mais detergente, mais mão de obra que vai ser aplicada. Então, isso é importante você avisar o cliente para que ele esteja ciente. É uma coisa onde você está sendo o máximo de transparente e que vai trazer, inclusive, confiança, né? Credibilidade. Uma outra coisa que dá credibilidade é o que eu chamo aqui das suas associações. Por exemplo, uma empresa que é associada na entidade de classe, no caso aqui da Abrava, ela já demonstra que ela tem uma preocupação com a técnica, com a modernidade, com os temas comuns às empresas, que são discutidos em âmbito nacional. Isso também confere um certo grau de respeito por aquela empresa. Uma empresa que ela preserva, inclusive, a sua entidade de classe profissional. No meu caso, eu sou engenheiro,
é do CREA, né? E também colocar sempre o seu endereço. Por coincidência, o Deca Campeão está na Avenida Mega Master do Universo, 1951. Olha, isso aqui me lembra, hein? Parece que teve um primeiro campeonato aí, mundial, 1951. É isso aí. Muito bem. Olha só, continuando, esse foi o item 1, né? Quais são os equipamentos. O item 2, qual é a equipe? Então, é interessante você demonstrar para o seu cliente o seu profissionalismo e de que maneira que esses serviços serão prestados, né? Primeiro, pela sua equipe, e depois, qual é o escopo de serviço. Então, olha só, a equipe, mensalmente, efetuaremos as intervenções de manutenção preventiva e preditiva nos equipamentos acima listados, que já estão listados no item 1, né? Por meio de nossa equipe especializada durante o horário comercial. Indique que horário que você vai trabalhar, porque começa trabalhando no horário comercial, dali a pouco, não pode mexer, a secretária não pode ser incomodada, você tem que vir aqui depois das 6 da tarde. Gente, depois das 6 da tarde já é horário extra, isso é um custo para a empresa. Então, defina com isso. E você não sabe, você faça a proposta. Se a pessoa precisar trabalhar em hora somente fora do horário comercial, você tem que ver se o preço que você está dando é compatível com a exigência, que às vezes é uma exigência até cabível, né? E eu tenho clientes onde nós fazemos isso, e aí você se adapta, você que vai saber a relação de custo-benefício dessa proposta. Então, para fazer os serviços naqueles equipamentos, eu coloquei aqui, por exemplo, um oficial mecânico de ar-condicionado, um meio oficial e um auxiliar prático, né? Poderia ser um técnico mecânico, poderia ser 2 oficiais, poderia ser a equipe que você julgar necessária e suficiente para prestar aquele serviço que você está se propondo. E quais são os serviços? Aí vem o item 3. Olha só que beleza. Aí muitas empresas costumam aqui listar todas as rotinas que serão executadas. Eu, particularmente, não gosto muito disso, porque você pode customizar, e se é um cliente que pega no pé em cima de micro detalhes, isso pode te trazer alguma confusão. O importante é você dizer que os serviços, isso sim, serviços de manutenção preventiva a serem desenvolvidos e as suas respectivas periodicidades, elas seguem normas. Segue a norma 13971, que é manutenção programada para sistemas de climatização, a NBR 14518, no caso aí, se tiver um caso de coifas, cozinhas profissionais, para esse cliente que eu estava propondo aí, era um restaurante, poderia ser um hospital, aí teria a norma 7256, também da BNT. Segue a portaria 3523/98, segue a Lei Federal 13589, segue a Anvisa RE09, tudo nas suas características. Percebam, nós estamos informando o nosso cliente e estamos trazendo cultura para esse cliente. Se ele pega esta minha proposta numa condição de preço semelhante, uma proposta que o cara colocou assim, nosso serviço de manutenção do PMOC, e bota um monte ele copiou e colou o passo a passo lá de mini split, por exemplo. O cliente, primeiro, que não vai entender nada. Segundo, ele não sabe nem de onde saiu aquilo. E aqui não, aqui você está dizendo e orientando, você está criando uma cultura legal para esse cliente entender que você é uma pessoa especializada, você entende de ar-condicionado, você entende de legislação e você está, além de tudo, o orientando para que ele não tenha nenhuma exposição legal. Vejam como é importante, né? Isso tudo, gente, numa proposta técnica e comercial. Né? Muito bem, além de atender as demais rotinas e periodicidades dos respectivos fabricantes, ou seja, você cercou. Eu estou atendendo a norma brasileira, estou atendendo a legislação brasileira e estou atendendo as rotinas especificadas pelos fabricantes. Você conseguiu, nisso daqui, dizer que você atende o universo todo que influencia a manutenção desses equipamentos. Muito bem, até o dia 20 do mês subsequente, a realização dos trabalhos, vossas senhorias receberão um relatório mensal do PMOC correspondente, devidamente acompanhado da RT do CREA,
de engenheiro mecânico e engenheiro de segurança do trabalho. Quem já acompanhou também uma outra live está aí à disposição dos amigos, onde nós falamos sobre responsabilidade técnica. Vale a pena até você assistir essa live, se você ainda já não me prestigiou com o seu tempo. Eu o encorajo e o convido para que assista nosso depoimento sobre responsabilidade técnica, onde eu trouxe o meu grande amigo Gilmar Godoy, do CREA de São Paulo. Ele fez explanações sobre como funciona essa história de responsabilidade técnica, e eu recomendo que você coloque isto, porque é um fator decisivo, muitas vezes, numa proposta onde o cliente está buscando o melhor para o dinheiro dele. Eu especifico também, eu recomendo que vocês especifiquem como vai ser tratado os itens de manutenção corretiva. Para esse caso aqui, eu coloquei assim: as manutenções corretivas serão executadas mediante aprovação de orçamentos específicos a serem submetidos à apreciação de vossas senhorias, considerando custos de materiais, peças, mão de obra. Você poderia colocar transporte, garantia, impostos e tudo mais. Eu coloquei de uma maneira mais simples. Dependendo do contrato que você está propondo, às vezes a mão de obra corretiva está inclusa na sua mão de obra já preventiva. É o caso de, por exemplo, mecânico residente, mecânico fixo, num contrato, né? O contrato tem tantos equipamentos que ele fica fixo lá. Aí, nesse caso, eu coloco que toda a mão de obra corretiva que puder ser feita durante o horário que esse funcionário está disponível, mas que não dê impacto nos serviços de preventiva, estão cobertos pelo contrato. Agora, o cara precisa trocar uma máquina de lugar ou substituir equipamento, aí é uma proposta à parte. Sabe, eu costumo dizer que o que é preto no branco, né? A letra no papel, ela dá uma credibilidade e uma confiabilidade para ambos os lados. Você já tratou isso previamente com o seu cliente e acaba se tornando uma maneira muito simples de administrar no futuro. Você não, olha, eu te propus isso, veja só, isso aqui está fora do escopo, você assinou, você deu aceite nessa minha proposta. Não é? Vê como é legal a gente se organizar? Muito bem. Também detalhei como são feitos os atendimentos de emergência, porque podem existir, né? Aparece alguém lá que vai trabalhar de sábado, a máquina, o cara não sabe ligar a máquina, ele te liga e você é obrigado a atender. Depende, se o teu contrato prevê atendimento 24 horas, isso deve estar embutido no seu custo da sua proposta. Agora, se é um contrato em que normalmente se usa os equipamentos em horário comercial, eu coloco atendimento em horas úteis. Sábado não é hora útil, domingo não é hora útil. Não é porque o cara foi lá de domingo que você tem que sair correndo. Isso são coisas negociáveis. Às vezes o cliente quer atendimento em 24 horas, em atendimento máximo em 2 horas corridas. Eu já tive N clientes que era dessa maneira, e a gente atendia em 2 horas. Mas para isso eu tinha uma equipe própria de plantão, a gente mantinha um carro dentro da empresa, com motor ligado, com funcionário, carro-oficina pronto para sair para um atendimento emergencial 24 horas. Mas isso tinha um custo, o cliente me pagava, estava tudo certo. É que o mercado mudou e muitas vezes essa não é a realidade. Então, eu recomendo que você pense bem na hora de fazer essas propostas. Uma outra coisa importante que mostra uma diferenciação sua é informar qual é o nível técnico da sua equipe, né? Onde é que eles são formados? Eles são formados numa escola reconhecida pelo sistema oficial de ensino, como, por exemplo, o Senai. Os seus funcionários, você investe no treinamento da sua equipe, de que maneira que isso daí ocorre? Isso daí é um marketing da sua empresa, mostrar como é que você pode agir dessa maneira. Então, eu coloco que a minha equipe recebe o treinamento através de escolas, por exemplo, do Senai. Poderia ser de outras escolas, da Argos, treinamento na Academia do Ar 360, que em breve a gente vai estar com esse tipo de coisa. Né? Uma vez aprovados, eles são treinados nos respectivos fabricantes. Muitos clientes exigem que eu apresente o certificado de treinamento em alguns fabricantes, a gente mantém isso
de maneira organizada, e também treinamentos oferecidos em entidades de classes, tais como a Braves, Máquina, o próprio Senai, FATEC e outras instituições por aí. Um outro fator importante é nós dizer... Eu estou vendo um monte de pergunta aqui, pessoal. Eu vou responder assim que eu fizer a explanação, tá? Eu esqueci até de avisar isso no começo. Aí nós vamos comentar as perguntas aí. Um abraço. Aliás, muito obrigado a todos que estão me acompanhando aí. Eu fico muito contente em poder compartilhar essas informações. Um outro item importante, que eu já falei aqui das escolas, é a supervisão e apoio técnico. Para as minhas propostas, eu considero uma supervisão, e eu não considero uma supervisão nem mensal, nem quinzenal, nem semanal e nem anual. É uma supervisão à medida em que eu, como responsável técnico, achar que minha equipe precisa daquela supervisão. Então, olha, eu coloco que, periodicamente, as instalações receberão visitas de engenheiro especializado, legalmente habilitado, para analisar os serviços executados, orientar a condução dos trabalhos, sugerir medidas corretivas, melhorias eventualmente não cobertas pela força do contrato de manutenção. Por exemplo, você vai, e isso acontece bastante, né? Você vai naquele contrato bonito, cheio de mini split. Cadê a renovação de ar? E aí, pessoal, o que você faz? Calma, calma. O que é problema para um é solução para outro. Você vai propor uma melhoria. Você identificou que aquele cliente está num ambiente que pode trazer riscos à saúde pela falta de renovação de ar, faça uma proposta técnica comercial em paralelo. É o que eu fiz agora. Fui fazer uma visita, eu vou propor um sistema de renovação de ar em paralelo, porque o cara tem 2.000 metros quadrados de ar e não tem renovação de ar. Aí me perguntou o que precisa fazer. Calma, eu vou dizer, vou dizer através de uma proposta técnica e comercial. Então, são oportunidades que vão surgindo e nós, comunidade técnica, eu, você, meu amigo, minha amiga, nós temos essa condição de poder oferecer, dentro da plena honestidade e real necessidade desses nossos clientes, oferecer os nossos melhores produtos e serviços. Além disso, nós também temos aqui a política de fornecimento de materiais. Via de regra, os materiais cobertos por um contrato de manutenção, ele inclui somente o detergente, muitas vezes nem o detergente. Então, eu prefiro dizer o que não está coberto, né? Então, fica a cargo de vossas senhorias o fornecimento de todos os materiais de reposição e aplicação, que podem ser adquiridos de terceiros ou da própria empresa, né? Você pode colocar isso. Eis alguns exemplos: fluido refrigerante, óleo, relé, termostato, válvula, filtro de ar, filtro de água, e também serviços terceirizados, tais como retífica de compressores, né? Retífica de bomba d'água, limpeza de dutos, análise da qualidade do ar, são serviços que são prestados por terceiros e que nós podemos, a nossa empresa, a Deca Campeão Engenharia, ela pode, de fato, fornecer serviço de terceiros, só que vai ter um custo, ou a empresa você indica, é uma política comercial da sua empresa, você indica e a compra é direta entre o seu cliente e aquele terceirizado. Essa é a nossa política de materiais e que pode ser negociada à vontade com os nossos clientes. Como eu disse para vocês, o objetivo da nossa live de hoje aqui é trazer sugestões para que você possa cada vez mais organizar o seu trabalho burocrático, o seu trabalho de escritório, o back-office que a gente chama, né? É o serviço que muitas vezes não aparece, mas ele tem uma vital importância na hora que você manda essa proposta para frente. Os valores, eu coloquei um valor qualquer aí, não tem a menor compatibilidade com aquela monte de equipamento, né? Tinha chiller, bomba d'água, painel, 140 speed, sei lá o que quer. Botei um valor qualquer aí, R$ 1.580, podia ser R$10.000, podia ser R$100, não importa, é um valor fictício, e eu recomendo que você faça a formação desse preço sempre através de uma avaliação dos seus custos, né?
Uma coisa importante, como nós estamos fazendo uma proposta aqui de serviços, você tem que prever alguma maneira de se fazer o reajuste dos valores desse contrato. Por quê? Porque a mão de obra varia todo ano, e geralmente para mais, né? Esse ano foi atípico, né? Por causa dessa pandemia, houve corte de salário e tal, mas isso geralmente você precisa prever até como que vai ser feito esse reajuste junto ao seu cliente. Então, eu coloco assim, olha, anualmente, de acordo com a variação salarial, porque é uma prestação de serviço, dos empregados filiados ao Sindicato da Indústria da Construção Civil em São Paulo, no mês de maio, sendo o primeiro a ocorrer em maio de 2021. Você esclareceu precisamente qual é a variação do reajuste futuro, você deu a fonte dessa variação e você indicou quando que irá ocorrer. Tudo direitinho, preto no branco, não tem como errar. O que é explicado, o que é combinado, não é caro. Isso é que é importante a gente saber, que a proposta ela tem esse objetivo, né? De esclarecer as coisas para não dar briga. Política de garantias. Os serviços de manutenção preventiva serão garantidos de acordo com as normas vigentes no país. Tem o Código Comercial para isso. Materiais, peças e equipamentos fornecidos pela nossa empresa serão garantidos contra defeitos de fabricação nos termos dos certificados de garantia emitidos pelos respectivos fabricantes. Quem dá a garantia, na verdade, é o próprio fabricante. De que condições? Cada um tem a sua política de garantia. Tem um que te dá 1 ano de garantia direto contra defeito de fabricação. Tem outro que te dá 90 dias e você paga o transporte, não é? Então, é nos termos de cada um desses fabricantes. Uma coisa importante, como eu falei para vocês, é a validade dessa proposta. Eu recomendo sempre que você coloque a validade. Nesse caso aqui foi de 30 dias. Existem alguns clientes que exigem validade por 60 dias. Por quê? Porque a burocracia deles não é fácil. Eu conheço alguns clientes que sempre que eu mando proposta, não, a proposta tem que ter validade de 60 dias, para dar tempo de correr pelos departamentos aqui da empresa. Eu sei bem como é que é isso. Eu tenho um histórico de trabalho em multinacional dos meus 34 anos aí que eu estou no mercado. Eu passei 22 desses 34 dentro de multinacionais, em cargos desde engenheiro até diretor. Os outros períodos mais como consultor, como na área de serviços diretamente. Então, eu sei o que é uma empresa grande, eu sei como a burocracia muitas vezes atrapalha, mas são rituais que essas empresas têm, e aí cabe a nós decidirmos, né, o que é melhor para as nossas empresas, relação a preço, relação em condições, tempo de deslocamento, política de venda de materiais, o que está incluso na proposta ou não. As empresas geralmente são livres para isso tudo. O que eu trago para vocês aí é o que é mais de comum que eu tenho visto com os nossos outros colegas, que eu mais tenho visto no mercado são termos muito parecidos aí. Muito bem. Uma coisa que é importante dizer, e ninguém nunca coloca, né? Mas isso tem um aspecto interessante. Dizer o que está incluso nesses valores, principalmente os tributos, porque as pessoas acham que você vendeu por, que nem essa da proposta aí, o valor era 1.580, acha que você vai receber 1.580, você vai colocar os 1.580 reais no seu bolso e vai sair gastando. E não é isso. Nós temos uma carga tributária no Brasil que é bastante elevada, bastante significativa. Então, é importante dizer, até por uma questão psicológica, para saber que a sua empresa é regular, você emite nota fiscal e você recolhe seus impostos. Você tem uma empresa que está regular, você não consegue fazer uma concorrência contra uma empresa irregular, uma empresa não estabelecida, né? Aquela pessoa que vive simplesmente com a mala, mas sem se estabelecer. O que nós queremos é regulamentar o mercado, para que todas as empresas possam operar dentro da legalidade, com as suas garantias, com as suas proteções, com seguro de vida, com aposentadoria para todo mundo. Temos que acabar com a ilegalidade no nosso país, né? Então, eu coloco esse termo, olha, estão inclusos todos os impostos, taxas, encargos sociais pertinentes,
conforme a legislação atual. Você não precisa dizer alíquota nem nada. Você põe que você recolhe os impostos. Em caso de alterações nas alíquotas ou na atual política tributária, previdenciária e outras, essas serão repassadas ao preço final nas mesmas proporções. Isso é importante. Vocês estão ouvindo aí a conversinha de impostos, né? Não, agora teve o auxílio emergencial, de que maneira que se vai zerar as contas, né? Você não tenha dúvida que é com impostos. Ou você vai fazer doação do seu próprio bolso. Não. O governo só tem uma fonte de renda, impostos, né? Então, provavelmente, deve ter algum tipo de alteração tributária. Não sabemos como será. Mas é um termo bastante interessante você deixar esse parágrafo aí, sabendo que se passou a sua alíquota do seu ISS de 5% para 10%, olha, eu tenho que acrescentar 5%, porque a minha consideração, eu tenho aqui, é fácil de você demonstrar isso, o teu contador te dá o teu índice de impostos, você, olha, eu recolho isso daqui, vai na nota fiscal, qual é o índice de impostos, então não tem muito como deixar de fazer, e você saber que vai repassar o diferencial de impostos, porque é assim que funciona no Brasil. Sempre agradecendo a atenção, né? Permanecendo à disposição. Assine de preferência, não como eu coloquei aqui, engenheiro Arnaldo, mas coloque. Se você for engenheiro, se você for técnico, coloque a sua graduação, coloque o seu nome. Alguns fazem questão de colocar até o registro no CREA ou no CFT. Eu não coloco, eu não gosto de colocar isso daí. Mas eu também não vejo grande vantagem, mas também não vejo nenhum prejuízo em você dar esse tipo de informação, não é verdade? Muito bem, o que eu tinha aqui para vocês é isso. Já falamos aqui da Avenida Mega Master do Universo, 1951, o ano do primeiro campeonato mundial de clubes. Só um pequeno comentário, né? Vamos às perguntas. Você, amigo, você, amiga da Brava. Vamos lá, temos várias perguntas aqui. Já começou aqui com o meu amigo Décio. Elias Araújo, um abração, hein, Elias? Sempre com a gente. Poxa vida, cara, muito obrigado, viu? José Edson da Silva, boa noite. Boa noite. Luciano Silva está aí também, gente boa. Barcala está aí. Ô, Barcala, legal, hein? O Décio da Termotec. Chegou atrasado, desculpa o atraso. Não, senhor, vou mandar descontar, viu? Paulo Machado, boa noite. Boa noite. Frederico. Elias, professor Parra, trabalho numa empresa excelente de ar-condicionado, JCC Engenharia. Pô, legal, parabéns, fico contente. E temos uma equipe comercial com muita excelência, onde aprendo muito e com certeza nessa apresentação aprenderei. Mas, pô, cara, muito obrigado pelas suas palavras, viu? PH e Companhia Varela, Luiz Carlos, boa noite, Green Service na área, é o Verdão na área. Muito bem, o Raimundo Seixas, engenheiro de segurança e devido às medições de qualidade do ar, aí é um pouquinho de controvérsia, né? Mas eu vou te dizer o entendimento do CONFEA. O CONFEA, recentemente, ele publicou a PL 484, onde ele ratifica as decisões da PL 0293, indicando que, para manutenção mecânica, os profissionais legalmente habilitados, veja só, o CREA não tem mais influência sobre os técnicos. O técnico agora é com o CFT. Então, o CREA indicou o engenheiro mecânico e o técnico, o tecnólogo mecânico como responsáveis pela parte da manutenção mecânica. Da parte da qualidade do ar, como envolve análise microbiológica, química e física, os profissionais que tiveram essas matérias no seu currículo escolar são os profissionais da área da engenharia química e engenharia de segurança do trabalho. Está tudo lá direitinho na própria PL 484 e está na live aí, eu explico direitinho como é que funciona isso, só você ir aí no nosso canal, dar uma revisão nisso daí, tem essas informações. Muito bem. O Elias, após uma proposta, o cliente pede redução da equipe, como proceder, hein? Sabendo que existe o risco de queda de qualidade. Olha, isso daí é um problema muito sério,
e vale muito a pena uma reunião com o cliente e expor, eventualmente, como eu já fiz isso, a quantidade de tempo dedicado por cada máquina. Um caso típico de um cliente meu num hotel. Ele tem 26 andares, esse hotel, tem 6 apartamentos por andar, tem área de piscina, tem lareira. Olha, é um hotel de alto luxo. E o cara queria que eu fizesse esses serviços todos, em todos esses fancoletes. Fancolete não, são equipamentos da VRV, com um ajudante. Eu falei assim, é impraticável, isso não é PMOC, isso não será feito, eu não tenho condições. O que eu posso fazer é colocar esse auxiliar para fazer serviço, só que isso daqui não é PMOC. Você precisa contratar mão de obra auxiliar, porque mais cedo ou mais tarde você vai ter uma fiscalização aí pelos órgãos da vigilância sanitária, você pode ser autuado. Aí ele compreendeu, isso faz muito tempo, né, pessoal? Ele compreendeu bem essa ideia. Hoje eu tenho só um auxiliar e ele tem a equipe própria que faz câmaras frigoríficas, faz a parte toda de cozinha, de exaustão e também faz a manutenção preventiva. E o meu auxiliar ele trabalha como faz tudo nessa área. A gente viabilizou e eu faço o PMOC para ele. Já teve várias fiscalizações por parte da Visa, aqui fica na cidade de São Paulo. E olha, graças a Deus, como eu faço supervisões periódicas, que eu não sou bobo de assinar sem ver, algumas coisas foram resolvidas, tinha de tudo, né, gente? Sala com excesso de CO2, máquina que não fazia limpeza. Hoje nós resolvemos, hoje a coisa está andando muito bem. Isso já faz uns 6, 7 anos, né? Pessoal dando parabéns pela ótima apresentação, Eduardo de Rosso, muito obrigado, amigão, espero sempre poder contribuir com vocês aí. Tarcísio, tecnólogo em refrigeração, ventilação e ar-condicionado, também, ou somente tecnólogo mecânico. Você deve estar, o Tarcísio, deve estar se referindo sobre a assinatura pela parte da manutenção mecânica, né? Olha, na verdade, é o tecnólogo da área da mecânica e o tecnólogo em climatização e ar-condicionado. Ambos podem se responsabilizar somente pela manutenção mecânica, tá? Pela parte da qualidade do ar, aí precisa ser um engenheiro de segurança do trabalho ou engenheiro químico. Isso é pela resolução 484 do CONFEA. Parabéns, professor, pela excelência da sua apresentação. Obrigado, Célio, legal. Me formei em engenharia mecânica no passado e pretendo seguir no ramo de projeto de ar-condicionado e PMOC. Pô, legal, uma área... Bom, tem gente que não gosta, eu gosto, estou nessa área aí desde... da área de PMOC. Gente, você quer saber? Desde que eu ajudei a fazer a norma 13971 na Brava, em 92. Quando eu saí da Sabroy, eu saí em 92, em dezembro de 92, em janeiro de 93, eu já estava lá na Brava contribuindo para a formatação. Eu e o Décio está aí, o Décio lembra disso. O Décio Sávio está aí, está nos acompanhando. E o Décio lembra, eu levei até as atas, mostrei lá, o Décio assinou, desde a primeira reunião, contribuiu também para a formatação da norma 13971, depois se transformou na norma de manutenção, em 97, em 98 foi criada a portaria 3523, com base nesta norma que nós criamos em 1992 até 1995. Né? Muito bem. PH e Companhia Varela. Arnaldo, aqui no Pará. Pará, rapaz, outro dia eu fui comer o açaí aí, aquele prato, não, é difícil, hein? Prato pesado, bom pra caramba, mas não dá para comer tudo aquilo, não. Não se dá muita atenção na qualidade do ar, acho isso um absurdo. Também acho um absurdo. Não existe uma fiscalização dos órgãos. Olha, para você ter uma ideia, hoje eu tive uma reunião com um órgão de fiscalização federal ajudando no planejamento das ações, porque a cultura tem que mudar. Hoje é inaceitável um ambiente climatizado que não tenha a devida renovação, a devida limpeza, por questões sanitárias e de questões, você vê a pandemia como é que é. Uma das formas de contágio da Covid-19 é justamente pelo ar. E o que é o filtro do ar-condicionado? O filtro do ar-condicionado é isso aqui, né? Ó.
É isso aqui, é quando você bota a máscara, né? O que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é o filtro do ar-condicionado, isso aqui é o filtro do ar que eu estou respirando. É a mesma coisa no equipamento de ar-condicionado. E esse tipo de discurso junto à fiscalização é importantíssimo. Eles sabem disso, só que muitas vezes falta a vontade política de acelerar esse tipo de trabalho, falta muitas vezes o desconhecimento por parte das pessoas que estão envolvidas nesse processo. Aí entra entidades como a Brava e outras, CNCR, Sindratar, tem muitas outras entidades que ajudam de bom grado mesmo. Eu vejo muitos colegas de muitas entidades aí em prol de se criar a cultura da boa qualidade do ar. Agora, é um passinho, né? Um passinho de formiga. A gente vai fazendo como pode. Muito obrigado. Estão me dando parabéns aqui. Que bacana. Então, olha, pessoal, nós já estamos a 7 minutos de terminar. Hoje estamos tranquilos no horário. Eu queria lembrar você que ainda não deu o seu like aí no nosso canal, na nossa apresentação. Pô, deixa o seu like aí, se inscreva, que aí você também vai ser avisado das próximas lives. A próxima, de verdade, a gente deve fazer provavelmente terça-feira que vem. Nós vamos abordar assuntos que estão em construção, mas eu chamo a atenção de vocês para o projeto que nós temos da Academia do Ar 360. As lives que estamos fazendo aqui é uma extensão, é a comunicação que nós temos com a nossa comunidade técnica científica, para trazer esse tipo de conhecimento para você, para que você melhore os seus negócios, para a sua empresa opere com mais segurança, com mais lucratividade, né? Mas nós estamos oferecendo, dentro do projeto da academia, vários cursos de capacitação. São eles o curso do PMOC. No curso do PMOC você recebe, além do programa que eu desenvolvi em Excel, você tem absolutamente todas as informações, tem algumas atualizações aí sobre o PMOC, à medida em que a legislação evolui. Nós estamos colocando agora o curso de renovação de ar também à disposição dos amigos. Temos o curso de ar-condicionado básico para os iniciantes. Nós estamos fazendo a gravação do curso de VRF para mostrar os principais segredos, né, dos trabalhos com VRF, VRV. Teremos muito em breve também um curso sensacional sobre tratamento de águas com meu amigo pessoal, com o Charles Domingues. É um curso muito interessante porque esse tipo de informação técnica é muito difícil de se reunir. Então, vai ser um curso muito sério mesmo. E todos nós estamos tomando cuidado, como emitimos um certificado de capacitação, o curso ele tem provinhas, tem, né, de aproveitamento, tem uma provinha final sobre os conhecimentos adquiridos, tem sessão de esclarecimento de dúvidas. Estamos fazendo realmente, gente, para difundir o conhecimento, para trazer o melhor que a gente conseguir pelo Brasil. O valor que a gente cobra aí desses cursos, gente, é simbólico. Então, é uma coisa de verdade para que você aproveite e cada vez melhore o seu padrão de qualidade, da maneira como você se relaciona em todas as esferas, né? Com o seu cliente, com o seu fornecedor, com os seus pares, de uma maneira sempre ética e honesta. Tem mais aqui umas perguntinhas. José Edson, já estou fazendo o meu curso de PMOC. Oh, legal, obrigado, hein, meu alunão, joia. Estou gostando bastante. Pô, muito obrigado pelas suas palavras. O Eduardo Prado, parabéns. Ô, Eduardo Prado tá aí, pô, um abração, hein, cara. O Décio da Termotec também tá aí, mandando um abraço. Décio é nós na fita. Frederico Drager, fiz o curso do PMOC em Floripa ano passado, muito bom. Pô, meu amigo, eu lembro de você, um abração, hein? Espero que você esteja aproveitando e que isso tenha um reflexo positivo nas operações financeiras da sua empresa. O Décio sempre com bastante tranquilidade e segurança. Obrigado. Aline, boa noite, meu amigo. Ô, Aline, tudo bem?
Muito obrigado pela sua presença. Bom, o que a gente tinha para discutir é isso. Se vocês não tiverem mais nenhuma questão técnica, eu acho que eu já passei o meu recado, então gostaria que você visitasse o nosso site, www.academiadoar360.com.br. Veja lá que tem alguns assuntos que a gente coloca na área comum, né? São artigos sobre a retomada das atividades econômicas com relação aos processos de climatização. Como é que a gente trata isso com os nossos clientes? Nós temos que criar essa cultura, não é? Da preservação da saúde das pessoas, mas as nossas empresas têm que sobreviver. Então, nós temos que dosar entre o que nós estamos oferecendo, com os valores que nós estamos oferecendo. Nós temos que saber compreender o momento difícil que o país atravessa com relação a valores junto aos nossos clientes, mas os nossos clientes também têm que saber que nós agregamos muito valor na cadeia produtiva. Na nossa próxima live, nós vamos falar justamente o efeito na produtividade das pessoas com a boa qualidade do ar, em relação à temperatura, em relação à renovação de ar. Nós temos aí até uma live que nós fizemos com o Leonardo Kozak, meu grande amigo, também diretor lá da Abrava. Nós falamos sobre qualidade do ar e os seus efeitos, né? Isso é que é importante. Esse tipo de conhecimento vai trazer para você mais segurança quando você tiver um cliente difícil, aquele cliente que acha que só vai comprar por preço. Se ele só for comparar preço, você pode ter certeza, você tendo uma postura ética e profissional, mais cedo ou mais tarde ele te chama, porque o que eu vi nesse cliente que eu fui visitar ontem, gente, era uma pessoa de confiança. O cara me disse que não, é um cara de confiança que me presta serviço. Tubulação pendurada, não dá nem para dizer que era pendurada, é uma ofensa para o pendurador. Muito ruim mesmo. Mas nós estamos mudando a cabeça das pessoas, a cultura da boa qualidade do ar. Quem diria, né, que todo mundo hoje tira sapato, limpa sapato, passa álcool em gel na mão, né? Eu ia num supermercado aqui perto de casa, era um nojo o estacionamento, era tudo mal cuidado, gotejando água de esgoto, você passava com o carro, sujava teu carro, escuro, mal varrido, um monte de restos lá. Hoje eu passo ali e, os caras limparam tudo, lavaram até o estacionamento. Quer dizer, existem algumas coisas positivas que acabaram ocorrendo em decorrência dessa infeliz situação que a humanidade passou, né? Bom, fiquem aqui então com o meu boa noite. Eu agradeço de coração a cada um de vocês que participou dessa live aí comigo. Espero que tenham gostado. Dê o seu like, se inscreva no nosso canal, não deixe de nos acompanhar, que logo mais tem coisa bacana para todos nós aqui. Meu boa noite e fiquem com Deus, hein? Tudo de bom.